Hoje, na Guardiã da Notícia, você acompanha tudo sobre um estudo de um aeroporto no Grande ABC Paulista. Câmaras municipais, WGP 50 Kickbox, maior da América Latina, em São Bernardo do Campo. Outubro Rosa, na Santa Casa de Mauá. Tudo isso a partir de agora na Guardiã da Notícia, que já está no ar. Boa noite. E em conversa com Volney Aparecido de Gouveia, professor e mestre da Universidade de São Caetano do Sul, ele nos contou sobre um estudo que está sendo feito para uma possível construção de um aeroporto aqui no Grande ABC Paulista e os efeitos benéficos para a região. Acompanhe. Essa carta ela faz parte de um conjunto de cartas que temos desenvolvido, que temos escrito sobre um novo aeroporto no ABC. Não é um projeto muito recente, é um projeto que já vem aí há 3 anos em discussão e nós estamos dentro do observatório tentando buscar uma rediscussão, né, dessa temática. E essa é a terceira nota que eu escrevo particularmente sobre os aeroportos, né, apontando um pouco, primeiro, o que é um aeroporto, quais os efeitos desencadeadores, do ponto de vista econômico, com os benefícios que ele causa, os eventuais impactos que ele pode gerar e as oportunidades que ele proporciona. Então, basicamente, as cartas têm um pouco nessa direção, quer dizer, de colocar o aeroporto como uma infraestrutura instalada que vai produzir benefícios econômicos, que vai dinamizar a atividade econômica local, e alertar, acima de tudo, né, os atores envolvidos para a importância, né, desse negócio, do aeroporto como um negócio e como um vetor de desenvolvimento da região. Então, essa é basicamente a ideia, é isso que tem nos motivado a trabalhar essa temática. Na carta anterior, nós fizemos um trabalho comparando um pouco, né, a região da Grande São Paulo com a região da Grande Londres, por exemplo, considerando que são 2 megalópolis importantes. E algumas curiosidades, né? Quer dizer, Londres, com 30% da população da Grande São Paulo, tem 6 aeroportos. E São Paulo tem 2 apenas, que é Congonhas e Guarulhos. Então, a tese, né, levantada pelo observatório é de que há um estrangulamento de capacidade, de infraestrutura, não apenas rodoviária, mas sobretudo aeroportuária, que limita o desenvolvimento da própria região. Percebo que não é o contrário. Eu não estou dizendo que um aeroporto vai ser viabilizado economicamente se nós tivermos as cidades ou tivermos a atividade econômica. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Quer dizer, que a instalação de um novo aeroporto proporciona novas oportunidades de negócio. Quer dizer, não há aqui um questionamento se o aeroporto é ou não viável, objetivamente. Quando você olha para algumas experiências do mundo, você percebe que os aeroportos que foram instalados, eles foram dentro de uma lógica de integração com a municipalidade, com a região, com o modelo de desenvolvimento local, com o padrão de desenvolvimento local. Então, essa é a nossa preocupação aqui. A nossa preocupação é colocar em perspectiva o aeroporto como um vetor de desenvolvimento que vai produzir emprego, vai produzir renda, vai produzir arrecadação tributária para o município, vai produzir ambiente competitivo favorável para as empresas que nele se instalam. Estou dizendo que eles se instalam porque aí eu posso falar daqui a pouquinho para ti a respeito dos modelos de aeroporto que a gente poderia pensar aqui. Então, basicamente, essa dinâmica econômica da região do Grande ABC, e não só do Grande ABC, mas da região metropolitana de São Paulo, que conta com uma infraestrutura de transporte já mais ou menos muito bem instalada, como o Rodoanel, como a Anchieta, Imigrantes, como o Porto Seco, a ferrovia que vai até Santos. Porque nós temos um conjunto, nós temos um aparato de infraestrutura de logística aí que complementa-se a um conceito de um novo aeroporto. É um debate para o consórcio intermunicipal do Grande ABC Paulista e também para os investidores. A construtora MB Gussi completou 33 anos aqui no Grande ABC. Acompanhe a reportagem de Isabel Rufino. Mais de 400 empreendimentos, 1 milhão de metros quadrados de área construída, além, é claro, de diversos projetos. Isso é só um pouco da história dos 35 anos da construtora MB Gussi. Dia 24 de outubro de 1983. Nós criamos a MB Gussi. Para quem não sabe, ela começou muito pequenininha, fazendo um predinho com 16 apartamentos na Vila Liviero, aqui no bairro a divisa de São Bernardo com o Ipiranga.
nós criamos uma obra que para nós era um mundo, porque era um prédio com 16 apartamentos, 3 andares, mais o térreo, sem elevador. Imagine isso hoje, 16 apartamentos. E assim começamos, eu tive a oportunidade de vender para 4 amigos. O evento de aniversário contou com a presença de toda a diretoria da empresa e também dos prefeitos dos municípios de Diadema, Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires e o representante de São Bernardo do Campo, Hiroyuki Minami. Além de falar sobre as conquistas da construtora, o evento também serviu para a divulgação de um novo projeto. Nós aproveitamos a oportunidade para fazer o lançamento oficial de uma nova marca do Grupo MB Gussi. É a Big Tech, essa que vocês estão vendo aqui atrás, tem um folder, um banner aí também na frente. O que seria a Big Tech? A Big Tech vai ser uma empresa, um braço do Grupo MB Gussi, focada em empreendimentos Minha Casa Minha Vida. A MB Gussi, de 2 anos para cá, resolveu apostar nesse segmento, tá? E começou a adquirir áreas para esse tipo de empreendimento Minha Casa Minha Vida, com faixa de renda de 3 a 10 salários mínimos. Seria a faixa 2 e faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. A história da MB Gussi é marcada, além das construções, pelos projetos desenvolvidos na área de responsabilidade social e pela grande atuação nas redes sociais. E quais são os Bigs que nós temos hoje? Nós temos o Big Riso, que é o grupo de palhaços que são voluntários, funcionários da MB Gussi, e hoje aberto a qualquer pessoa interessada, que visitam os hospitais para visitar crianças com câncer. Nós temos o Big Vida, que é o nosso programa de sustentabilidade. Nós temos o nosso Big Conhecimento, que surgiu como uma universidade, eu não lembro agora, já tem uns 10 anos também, pedindo informações para... eu posso levar meus alunos para conhecer na prática o que eles aprendem na teoria? Nós temos o Big Vizinhança, que começou com uma frase de brincadeira, né? A pior coisa do mundo é você ser vizinho de uma obra. E eu falei, gente, vamos fazer o vizinho ficar triste quando a obra for embora. E o vizinho hoje, ele fica triste quando a obra vai embora, porque a gente dá coleta seletiva, nós damos o Wi-Fi para eles, e agora o último, em 2017, que está sendo coordenado pelo Júnior, que é o Big Ideias, onde nós abrimos para todos os colaboradores, independente de cargos e funções, ideias. Qualquer ideia. A empresa, que passou pelo período de crise no país sem perder a força, tem como plano para os próximos anos manter o ritmo e continuar construindo nas áreas já adquiridas. O aniversário de 35 anos da MB Gussi não poderia acabar de outra forma que não fosse em festa. A comemoração foi realizada aqui no bar e restaurante Tatu Bola, que faz parte de um dos empreendimentos da construtora em São Bernardo do Campo. No almoço de comemoração, todos os colaboradores da empresa, que somam cerca de 110, estavam presentes. Além disso, os prefeitos dos municípios foram homenageados. E também no dia de hoje aconteceu o Construindo o ABC, que é um dos principais congressos do mercado imobiliário aqui na região. Aconteceu em Santo André. Na semana que vem a gente prepara uma reportagem especial para mostrar tudo sobre os diversos painéis que apresentaram as tendências do mercado, assim como também o mercado está super otimista com a retomada aí da economia e também do setor para o ano de 2019. Vamos falar agora sobre eleições 2018, porque o candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB, lidera as pesquisas. Essa pesquisa é do Instituto Paraná, no qual aparece com 54,8% dos votos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 68,4%. E a pesquisa foi feita pelo Instituto Paraná nos dias 22 a 24 de outubro de 2017. Acompanhe agora um VT especial falando sobre o segundo turno das eleições no próximo domingo. De acordo com um levantamento realizado pelo jornalismo da TV Mais ABC, no que depender do eleitorado da região, o candidato à reeleição e atual governador do estado de São Paulo, Márcio França, do PSB, não será eleito. No primeiro turno, o candidato perdeu em quase todas as cidades para o seu adversário, João Dória, do PSDB.
Nesta semana, Dória apresentou propostas para a região do Grande ABC Paulista. Na área da saúde, eu sei da dificuldade que está havendo nessa região para obter os remédios de alto custo, entregues apenas no Hospital Mário Covas, em Santo André. Nós vamos descentralizar e dar velocidade nesse procedimento. Já Márcio França, nem mesmo os prefeitos do seu partido na região realizaram atividades com suas propostas que estão desconhecidas. Veja como foi a votação dos candidatos ao governo de São Paulo no primeiro turno. Em Santo André, João Dória teve 112.911 votos. Já Márcio França, 59.681. Em São Bernardo do Campo, Dória, 111.307. França, 57.680. Dória, em São Caetano do Sul, 37.824. Márcio França, 16.684. Em Diadema, João Dória teve 44.798 votos. França, 35.382. Em Mauá, Dória, 46.714. França, 34.568. Em Ribeirão Pires, Dória teve 15.561 e França, 13.244. Já em Rio Grande da Serra, Dória teve 5.046 votos e Márcio França, 4.951. No próximo domingo, João Dória do PSDB e Márcio França do PSB disputam o segundo turno das eleições para o governo do estado de São Paulo. De um lado, Dória, alavancado nas pesquisas com o apoio do candidato à presidência Jair Bolsonaro do PSL, enquanto Márcio França conta com seus aliados do PT e do MDB. A corrida está chegando ao fim e a semana está ficando bem agitada. Vamos falar sobre a Câmara Municipal de Santo André, porque hoje, olha, os vereadores trocaram farpas, atacaram o governo do prefeito Paulo Serra. Eu conversei com o líder de governo Pedro Bottaro, no qual bateu um papo comigo nos bastidores e disse que ainda esses discursos acalorados são decorrentes ainda às eleições que ainda não se acalmaram. Também foi votado hoje um projeto de lei em segunda votação, autorizando então o Poder Executivo aos professores da rede municipal de ensino atenderem alunos que estão acamados, ou seja, que estão hospitalizados, que não conseguem ir até as escolas a terem acompanhamento escolar. O Observatório da Universidade de São Caetano do Sul mostrou também os resultados do PIB nacional e os avanços no Grande ABC Paulista. A ideia é conhecer um pouco melhor a economia da região, né? Então a gente pegou as 7 cidades do Grande ABC, e desagregou o produto PIB, né, o quanto a economia produz ao longo de um ano, em 56 setores da economia. Tá? Usualmente a gente divide, até para efeitos de comunicação, em 3 setores, né, em setor primário, que pega agricultura e mineração, o secundário, que são as indústrias, e o setor de serviços. Né? No entanto, essa divisão, embora seja bastante eficaz do ponto de vista da comunicação, ela, para estudos da dinâmica regional, ela é insuficiente. Então, a gente fez, pela primeira vez, uma desagregação do PIB em 56 setores. Então, são 3 setores ligados ao antigo setor primário, digamos assim, né? Então, você tem agricultura, você tem pecuária, você tem pesca, você tem mineração, então, são 4. Você tem as indústrias todas de transformação e os vários serviços, além da administração pública. Tá? Então, são 56 setores, conforme o IBGE. O IBGE já divide isso para a economia nacional. A novidade está em fazer isso para a economia da região. E os resultados? Então, os resultados mais interessantes para a gente é o seguinte. Primeiro, reforçamos a importância da automotiva, o que era absolutamente esperado, né, no Grande ABC. Então, mais de 30% do PIB, mais de 1/3% do PIB é relacionado à indústria da automotiva, à indústria automotiva. A produção de automóveis e produção de autopeças, enfim, o que circunda, né? O PIB industrial. Outros resultados interessantes dizem respeito aos serviços. A gente verificou que no ABC o comércio tem um papel importante dentro dos serviços, isso é totalmente esperado, na economia nacional também é assim, mas o que é curioso, serviços mais sofisticados têm no ABC uma participação menor no PIB do que tem a contrapartida da economia brasileira. Né? Então, essa é uma grande pergunta. Por quê? O que está acontecendo aqui no ABC? A gente tem, por exemplo, a gente fala de atividades jurídicas, arquitetura, engenharia e atividades científicas. Né? Aqui no ABC representam 1,3%, 0,8% e 0,2% do PIB. Na economia nacional, 2,4%, 0,9% e 0,6%. Então, tem uma representação bem mais significativa. Bom, por quê? Talvez a própria história industrial da região
tenha levado a isso. Por outro lado, a gente vem passando o Brasil desde anos 80 para cá, mais fortemente a partir dos anos 90, por um processo de desindustrialização, tá? Que é a perda do tamanho relativo da indústria. A indústria já foi um terço do PIB, quase 35% do PIB nos anos 80, hoje ela é menos de 15%. Né? Então a indústria tem perdido tamanho relativo. É natural que isso acontecesse se a renda fosse o motor, né? Se a renda crescendo na indústria, que é o setor que tem mais produtividade, a renda crescendo gera demanda pelos serviços, e então os serviços crescem, a renda e sua participação, portanto. Acontece que isso aconteceu no Brasil com um nível de renda ainda muito baixo, então não é comparável ao que aconteceu em outros países desenvolvidos. Então esse processo de desindustrialização pode estar por detrás da ausência de serviços mais sofisticados aqui na região do ABC, porque serviços mais sofisticados eles são eminentemente serviços prestados à indústria e não ao consumidor final. Então esse processo de desindustrialização pode estar aqui por detrás disso. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Aproveite e curta a nossa página no facebook.com/tvmaisabc. Oferecimento Érica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. Voltamos ao nosso primeiro intervalo. Você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook, além do canal 27 ou 527 da NET ABC. E olha só, vamos falar sobre as eleições das mesas diretoras nas câmaras municipais, porque é o que mais se comenta nos bastidores. Já tem alguns nomes sendo lançados e os vereadores estão aflorados. Na Câmara Municipal de Santo André, o vereador Minhoca já se colocou à disposição. Na Câmara Municipal de Mauá, o vereador Betinho da Dragões, assim como o Neicar, também já se colocaram à disposição. Já na Câmara Municipal de Ribeirão Pires, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eles já fizeram uma alteração na lei orgânica do município, onde o próprio presidente poderá se candidatar à reeleição, assim como também em São Caetano do Sul. Olha, em Ribeirão Pires, a estância turística da cidade, na gestão do prefeito Saulo Benevides, conseguiu perder as certidões do município e praticamente o título de estância turística. A gestão Novo Tempo conseguiu retomar toda a documentação, inclusive as verbas perdidas do Daditur. A cidade passa por uma transformação. O governo Novo Tempo do prefeito Kiko Teixeira, desde o início do seu mandato, conseguiu retornar diversos convênios com o governo federal e estadual. Entre 2017 e 2018, já são quase 68 milhões de reais em obras, em projetos concluídos, em andamento e também prestes a começar, todos com recursos garantidos. Hoje o nosso maior recurso é o DAD, que também estava paralisado com diversos problemas aqui na cidade, né? Então a gente regularizou, porque pega o exemplo do teleférico, né? Que era uma obra da gestão passada que não tinha as principais certidões, né? Certidão da CETESB, Eletropaulo, EMAI, enfim, as principais para a sua execução, e tinha também uns problemas em relação a processos de obras, né? Onde foi aprovada uma coisa no COC, foi licitado outra e foi executado outra. Então, tudo isso faziam com que as obras elas não andassem. A construção do Boulevard Gastronômico é um projeto em conjunto com a Secretaria de Turismo e a verba de aproximadamente R$ 2.800.000 foram viabilizados pelo Daditur do governo do estado de São Paulo. A fase 2 possui investimento de aproximadamente R$ 3 milhões. As obras na Avenida Kate Richards receberam R$ 1.100.000 do convênio com o FUMEF do estado de São Paulo. A obra da Kate Richards, né, que é uma importante obra que vai fazer toda a ligação do principal entrada da cidade até aqui o centro, para estar recebendo os turistas, né, que vai também receber esse recapeamento que faz parte desses 3 milhões de reais. E tem a obra da Kate Richards, que tem uma iluminação, né, em LED, toda a revitalização do canteiro, que é por volta de R$ 1,5 milhão, que tem todo esse
esse comprometimento, né, para que embelezar a cidade, para realmente fazer jus à instância turística que a gente está querendo aqui para a cidade. Fase 1 e fase 2, hoje tem por volta de 6 milhões de reais, é uma obra que vai revitalizar toda essa área comercial, né, do centro, onde estão os principais restaurantes, servindo de receptivo para que no futuro a gente possa fazer esse link com os principais pontos turísticos aqui da cidade. Já o Parque Oriental irá fomentar turismo em Ribeirão Pires e, além disso, os recursos também saíram do Daditur, uma quantia de aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais. Saiba quais são as obras em andamento. Recapeamento de vias do centro de Ribeirão Pires, Rua Salvador Ripoli, calçamento Avenida Rubens Mazieiro, vias do Sol Nascente, Centro de Iniciação Esportiva Jardim Serrano, construção UBS 4ª Divisão, UBS Parque Aliança, UBS Jardim Valentina, elevador Centro Cultural de Ribeirão Pires, entre outros. Agora saiba quais são as obras que estão para iniciar. Pavimentação Vila Nova Suíça. E ainda haverá licitação para novas obras. Hospital Municipal Santa Luzia, 3 milhões de reais, referente ao primeiro módulo de 3 que totalizam aproximadamente 7 milhões de reais. Centro Dia do Idoso. E as obras na Rua Clemente Peralta do Jardim Caçula, Céu 4ª Divisão, Vila Belmiro, Portal Turístico Avenida Kate Richards, Rua Francisco Bin, reforma UBS Jardim Guanabara, reforma da Sala do Tomógrafo, Hospital e Maternidade São Lucas, telhado da Escola Municipal Maria da Glória, Centro Esportivo da Vila Monteiro. Todas essas obras estão concluídas. A gestão passada havia feito descaso com o dinheiro público e deixado todas paradas sem nenhuma responsabilidade com a população e com a cidade de Ribeirão Pires. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês o Templo Oriental, que ficou fantástico e está fomentando o turismo na região. O economista Pedro Afonso Gomes comenta sobre a economia do país e a importância do Conselho Regional em todo o estado, onde estão realizando eleições da nova diretoria na próxima semana. Os oposicionistas exigem que sejam apuradas as irregularidades constatadas em auditoria prévia e o Conselho Federal de Economia e o enxugamento da máquina administrativa é essencial neste momento em que o Brasil atravessa. Acompanhe. A superação da crise atual do Brasil exige a colaboração de todos nós, empresários, trabalhadores, governo, entidades representativas. E os economistas não vão faltar nesse grande embate que se coloca para os próximos anos. Podemos colaborar na reestruturação e recuperação de empresas e na regularização de toda a vida financeira, material, a vida econômica de um modo geral e a inserção do Brasil no mercado internacional. Nesse sentido, é que as entidades representativas, o Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo e o Conselho Regional de Economia de São Paulo, segunda região, Corecon São Paulo, têm um papel fundamental. Não para proteger uma classe profissional, não é essa a função, por exemplo, do Corecon. A função do Corecon é proteger a sociedade contra os maus economistas e privilegiar e dar guarida aos bons economistas, que são a quase totalidade da categoria. O que nós queremos é um Corecon com gestão menos perdulária, um Corecon com uma fiscalização maior sobre aqueles que não sabem exercer e por isso estão colocando em risco a sociedade, e também no sentido de congregar mais todos aqueles que fazem parte da categoria. Então, quando se privilegia uma ou outra faculdade, quando se privilegia um ou outro grupo, não é possível que se tenha uma adequada gestão da força, da enorme força dos economistas. Por isso que a chapa 1, ética, participação e valorização profissional, se coloca como opção para a direção do Corecon. Ética porque queremos gerir de forma transparente o orçamento, que é bastante grande, do Corecon São Paulo. Participação porque não é possível aos
economistas ficar assistindo às decisões de um grupo pequeno e pouco representativo da categoria, sem poder participar e dar as suas opiniões e dar a sua contribuição, que é uma gama de conhecimento muito grande, é uma gama de experiência muito grande que todos, o conjunto nosso todo, tem. E por fim, valorização profissional. Nenhuma categoria pode deixar de ser valorizada. E nós temos a obrigação de valorizar a nossa, não para benefício único nosso, mas também daqueles que serão os nossos tomadores de serviço. Por isso é que nós nos colocamos como chapa 1, alternativa para mudar o Corecon, para fazê-lo ser mais firme e mais servidor da categoria e da sociedade brasileira. E as eleições acontecem na próxima terça-feira, dia 30 e 31, em todo o estado de São Paulo. Para mais informações, acesse o site do corecon.sp.org.br. Amanhã, sexta-feira, dia 26, ocorre a pesagem dos competidores para um evento que ocorrerá neste sábado, dia 27 de outubro, lá no ginásio poliesportivo em São Bernardo do Campo. O evento, que acontece às 18h40, é o WGP de Kickbox, é o maior da América Latina e chega com a marca de 50 edições realizadas com um show para lá de especial. E dentre os competidores de peso meio médio está Bruno Gazzani contra o Robson Minottinho, e nos leves tem o Hector Santiago e Diego Piovesan, e também por último os cruzadores Cezinha Almeida e o argentino Lucas Alcina disputarão o título vago após o Alex Pereira abrir a mão do cinturão. O local da luta, então, está aí na sua tela, vai ser no ginásio poliesportivo em São Bernardo do Campo, e a pesagem amanhã no Golden Shopping às 14h45. Em agenda cultural, na semana que vem, terá a estreia do Circo dos Sonhos em Mauá, a partir do dia 1º de novembro. É meia entrada para as crianças de 2 a 12 anos, estudantes, pessoas com mais de 60 anos. As vendas serão feitas no local, a partir então do dia 1º e antecipadamente no site abaixo. Os preços promocionais para quem comprar pelo site de terça, quarta e quinta, exceto no feriado. Nesse mês de outubro, o Hospital Santa Casa de Mauá continua a sua arrecadação de lenços para as pessoas que passam por tratamentos de quimioterapia. Então, a campanha Outubro Rosa na Santa Casa, a gente faz todos os anos, tradicionalmente, também colocamos a iluminação rosa, como tem sido tradicional, né, nessa época. E esse ano a gente vem com uma campanha um pouco diferente. Além do esclarecimento, além das palestras e das coisas que a gente costuma fazer nessa época de prevenção do câncer de mama, a gente vai ter uma campanha de arrecadação de lenços para as mulheres que estão passando por esse problema e que podem ter, então, em questão da químio, questão do tratamento, a perda de cabelos, então a gente vai arrecadar lenços para distribuir para essas mulheres. Essa arrecadação vai ser feita aqui na Santa Casa e nas instalações da Santa Casa, né? No ambulatório 1, no ambulatório 2, na própria Santa Casa e lá na Policlínica do Plano de Saúde também. A nossa meta é pelo menos arrumar 1000 lenços. A distribuição será feita através daquelas pessoas que estão em tratamento dentro da própria Santa Casa. E olha só, gostaria de agradecer também o jornal Opinião Pública de Mauá, tem uma coluna lá toda quinta-feira falando de política. Para você que deseja rever a edição de hoje e ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardiã da Notícia durante a programação da TV+. Também na internet, me sigam no Instagram, também entram e curtam a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Vejam essas e outras notícias no nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos vocês. A nossa próxima edição é amanhã às 18 horas, ao vivo, com a edição Interview, e à noite às 10h30 com o nosso resumo da semana. Boa noite para vocês, muito obrigada pela companhia.